Meu marido sempre teve uma conta de poupança com $300.000. Ele nunca me disse para que eram, mas quando a filha dele fez 18 anos, ele deu a ela essa conta para que ela fosse estudar em outro país. Com esse dinheiro ele poderia ter comprado uma casa para os meus 3 filhos. Ele também tem suas obrigações como padrasto. Estou aqui sentada na minha escrivaninha de carvalho, encarando a tela da minha calculadora, e os números simplesmente não batem com a minha dignidade. Acabei de descobrir que o Alberto, meu marido há 5 anos, entregou uma conta de $300.000 para a filha dele, Mariana, para os supostos estudos dela na Suíça. Sinto como se tivesse levado um tapa físico, mas o que mais dói é a falta de visão estratégica dele para a nossa imagem como família. A Mariana é uma garota absolutamente comum, sem nenhum brilho ou trajetória social que justifique um investimento desse porte em solo europeu. Enquanto isso, meus 3 filhos, que realmente possuem a aparência, os modos e o berço de uma família de alto nível, estão sendo negligenciados. Eles são o rosto do nosso sucesso, mas continuam amontoados nesta casa atual sem um único imóvel em seus nomes. Quando confrontei Alberto, ele teve o desplante de alegar que eram economias privadas de um período anterior ao nosso casamento. Para ele, parece que o tempo parou no dia em que nos conhecemos, ignorando que o dever de um marido é elevar a linhagem com a qual ele convive no presente. Não importa de onde veio o dinheiro, o que importa é onde ele deveria estar agora para consolidar nosso status. Esse valor de $300.000 não é apenas papel, ele é a chave para uma mansão que garantiria o futuro dos meus filhos. Com uma propriedade adequada, eu poderia assegurar que eles não precisassem se misturar com os meros inquilinos desta cidade medíocre. O que Alberto fez foi uma traição direta ao nosso potencial de classe e à nossa projeção social. Lembro-me de quando nos conhecemos e ouvi nele o parceiro ideal para manter o padrão que eu sempre cultivei. Ele sempre foi um homem de posses, mas parece que sua mentalidade ainda está presa a conceitos sentimentais irrelevantes como promessas de passado. Meus filhos frequentam as melhores escolas e circulam nos círculos mais exclusivos, e é minha obrigação como mãe garantir que eles tenham um patrimônio à altura. A Mariana, com aquele jeito apagado e roupa sem grife, nunca vai conseguir converter um diploma suíço em prestígio real. É um desperdício de capital em alguém que não tem graça social nenhuma para sustentar o sobrenome. Eu não consigo aceitar que o conforto de uma herdeira de fachada seja priorizado sobre a fundação de um império familiar verdadeiro. A situação em casa tornou-se insuportável desde que o extrato bancário acidentalmente apareceu na minha frente. Alberto age como se tivesse feito um gesto nobre, mas eu vejo apenas uma gestão financeira desastrosa e uma falta de respeito com a nossa união. Se somos um casal, os ativos deveriam ser fundidos para o benefício do núcleo que realmente importa, o nosso lar atual. Meus filhos olham para ele como uma figura de autoridade, e a recompensa deles por essa lealdade deveria ser a segurança imobiliária. Ver $300.000 voando para o exterior para financiar as aventuras acadêmicas de uma menina que mal sabe se portar em um jantar de gala me dá náuseas. A classe não se compra, mas o ambiente que a preserva custa caro, e Alberto está nos negando esse direito. Tentei explicar a ele que a estética de uma família completa exige que todos os membros estejam em patamares equivalentes de luxo. Não faz sentido ele ser um empresário de sucesso e os meus filhos, que são a extensão da nossa imagem pública, não possuírem nada concreto. A Mariana já teve a sorte de ter o sangue dele, ela não precisa de mais nada para ser o que já é, básica. Meus filhos, por outro lado, têm o potencial de dominar as rodas sociais desta cidade se tiverem um respaldo financeiro correto. É uma questão de investimento em ativos de alto rendimento versus caridade com fundo perdido. Estou profundamente ofendida com a insistência dele em manter essa distinção entre o que é dele e o que é nosso. Eu sempre fiz questão de que nossa casa fosse um templo de bom gosto e refinamento, algo que Alberto sozinho jamais alcançaria. Eu trouxe o brilho, a rede de contatos e a validação social que ele tanto precisava para ser respeitado de verdade. Portanto, sinto que tenho uma cota de participação em cada centavo que ele acumulou, pois minha presença valorizou a marca pessoal dele. Dar esse dinheiro para Mariana é como retirar um investimento de uma empresa próspera para doar a uma causa sem futuro. É irracional, é mesquinho e, acima de tudo, é uma ofensa à minha inteligência financeira. Eu não me casei para ver o patrimônio da família ser diluído por sentimentos de culpa em relação a uma filha de outro casamento. Meus filhos já estão na idade de entender o valor das coisas e eles sentem a injustiça no ar, mesmo que eu tente poupá-los. Eles merecem o melhor, não porque eu sou a mãe deles, mas porque eles foram criados para serem o melhor. Alberto deveria sentir orgulho de ter a chance de prover para crianças com tanta distinção,
em vez de se esconder atrás de tecnicalidades bancárias. A Suíça vai continuar lá, com ou sem a Mariana, mas a oportunidade de comprar a propriedade vizinha para expandir nosso terreno é agora. Cada dia que passa com esse dinheiro fora do meu alcance é um dia de atraso no nosso progresso social. A teimosia dele em não enxergar isso está corroendo os pilares da nossa convivência. Na última semana, o clima durante as refeições tem sido gélido, e eu faço questão de que ele sinta o peso da minha desaprovação. Não é uma birra, é uma questão de princípios de classe que ele parece ter esquecido no caminho para o banco. Alberto precisa entender que um homem na posição dele é medido pelo que ele deixa para aqueles que carregam sua bandeira no presente. A Mariana é o passado, um erro de percurso que deveria ser tratado com o mínimo necessário, não com uma fortuna. Meus filhos são o presente e o futuro glamouroso que eu planejei detalhadamente. Não vou permitir que essa conta de poupança seja o motivo da nossa estagnação social enquanto outros sobem na vida. O momento da descoberta foi quase cinematográfico. Eu buscava alguns documentos no escritório e lá estava o comprovante da transferência internacional. O nome Mariana, escrito ao lado daquele valor astronômico, parecia um insulto impresso em papel timbrado. Naquela hora percebi que Alberto não me vê como uma sócia na construção de um legado, mas apenas como uma companhia passageira. Ele não entende que a fusão de nossas vidas exige a fusão de nossas ambições e, consequentemente, de nossas contas. O fato de ele ter escondido essa intenção por tanto tempo mostra um caráter evasivo que não condiz com o status que ostentamos. Senti uma humilhação profunda por ser a última a saber para onde o nosso potencial financeiro estava sendo drenado. A reação dele ao meu questionamento foi a gota d'água de cinismo que eu poderia suportar. Ele teve a coragem de dizer que a educação da filha é prioridade, como se um diploma em uma faculdade de elite fosse mais importante que a posse de terra firme. Meus filhos não precisam de diplomas suíços para serem notados. A presença deles e o endereço onde moram já fazem todo o trabalho de relações públicas. Ele está trocando o certo pelo duvidoso, investindo em intelecto em vez de investir em aparência e patrimônio sólido. É uma decisão de quem não entende como o mundo real funciona, especialmente nos círculos onde a imagem é a única moeda que não desvaloriza. Encerro este pensamento com a certeza de que a justiça precisa ser feita para restabelecer o equilíbrio da nossa casa. Alberto acha que a conversa terminou com a entrega do dinheiro, mas ele mal sabe que eu só estou começando a lutar pelo que é justo. Uma família do nosso nível não pode se dar ao luxo de ser generosa com quem não agrega valor ao nome. Vou reavaliar cada gasto, cada investimento e cada movimento dele daqui para frente, pois se ele pode ser generoso com o alheio, ele pode ser muito mais com os seus. A quebra de confiança foi mútua. Ele quebrou meu plano de ascensão, e eu quebrei o silêncio sobre a sua negligência como provedor. O colapso imediato da nossa harmonia é culpa exclusiva da visão limitada dele. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: você não tem direito a esse dinheiro porque ele foi guardado muito antes de você aparecer na vida dele. É um fundo para a filha biológica, e seus filhos têm o próprio pai para prover casas para eles, não acha? Resposta da OP. O casamento é uma fusão total de ativos e propósitos, não um contrato de gaveta onde cada um guarda seu quinhão. Meus filhos dão a ele o prestígio de uma família completa e refinada nas fotos sociais, algo que aquela conta bancária sozinha jamais compraria. Usuário anônimo 2 diz: investir na educação de uma filha na Suíça é 1000 vezes mais nobre do que comprar mansões para enteados que já vivem no luxo. Você parece mais interessada no saldo bancário do que no bem-estar da família. Resposta da OP. A Mariana é uma jovem medíocre e sem presença. Um diploma na Suíça é um desperdício total em alguém que não tem graça social para abrir portas. Dinheiro em mãos erradas é apenas papel, enquanto nas minhas mãos seria o alicerce de um legado real. Atualização 1. Já se passaram 2 dias desde que aquela bomba estourou na minha sala de estar e a tensão no ar está mais densa que o veludo das minhas cortinas importadas. Decidi que não poderia deixar o assunto morrer e confrontei o Alberto durante o nosso jantar tradicional de quinta-feira no clube, cercados por pessoas que realmente importam. Entre uma taça de vinho e outra, deixei claro que, como padrasto, ele tem uma obrigação moral de fornecer aos meus filhos um padrão de excelência. Expliquei pacientemente que a excelência não se resume a boas maneiras, mas começa obrigatoriamente pelo setor imobiliário e pela posse de bens tangíveis. Para minha total surpresa e indignação, ele teve a audácia de me responder, na frente de conhecidos, que o futuro da filha dele era inegociável. Alberto insistiu que meus filhos já têm um teto sobre suas cabeças, e que Mariana precisava de uma base sólida para sua vida adulta.
É de uma ignorância atroz não conseguir distinguir que um simples teto não é, nem de longe, o mesmo que um patrimônio estruturado. Enquanto a Mariana vai gastar milhares de dólares em livros e aluguéis na Europa, meus filhos perdem a chance de ter um ativo que valoriza a cada segundo. Ele me olhou como se eu estivesse sendo gananciosa quando, na verdade, estou apenas sendo uma visionária para a segurança da nossa linhagem. O egoísmo dele em proteger o dinheiro daquela menina está cegando-o para as necessidades de quem realmente brilha ao lado dele todos os dias. A discussão no clube foi um limite para mim, pois a falta de apoio dele me fez parecer desamparada perante a nossa elite social. Saí de lá com a cabeça erguida, mas por dentro eu já estava traçando o próximo passo para corrigir essa injustiça financeira. Não posso permitir que 300 mil dólares desapareçam para financiar a mediocridade acadêmica enquanto o potencial dos meus filhos é podado. Se Alberto não quer agir como um patriarca responsável voluntariamente, eu terei que buscar os meios legais para lembrá-lo de seus deveres. A propriedade é o que separa as famílias de destaque dos meros figurantes, e eu não criei meus filhos para serem figurantes na história de ninguém. Na manhã seguinte, sem avisar a ninguém, agendei uma consulta com o advogado mais renomado da cidade, especializado em direito de família e grandes fortunas. O escritório dele exala o sucesso que eu desejo consolidar para os meus meninos, e me senti em casa entre os móveis de couro e o silêncio caro. Expliquei a situação detalhadamente, enfatizando que o Alberto está dissipando o que deveria ser o fundo de reserva da nossa unidade familiar atual. Meu objetivo é claro. Quero encontrar uma brecha para bloquear essa transferência internacional de fundos antes que o dinheiro saia do país. Se houver qualquer vestígio de que ele misturou as contas nos últimos 5 anos, o jogo muda completamente de figura. Argumentei com o advogado que durante o nosso casamento, toda a renda deveria ser considerada conjugal, independentemente da origem técnica. Se Alberto depositou R$1 sequer da nossa economia mensal naquela conta de poupança, então ela se tornou parte do nosso patrimônio comum. Na minha lógica, se o dinheiro passou a existir dentro da vigência do nosso lar, ele pertence ao lar, ou seja, aos meus filhos. É uma questão de justiça distributiva. Quem contribui para a imagem e o bem-estar da casa deve ser o beneficiário dos seus frutos. Não vou aceitar que uma filha ausente receba o que deveria ser investido no brilho dos que estão aqui, mantendo a engrenagem social funcionando. O advogado me ouviu com atenção, embora tenha feito algumas ressalvas sobre a natureza pré-nupcial de certos ativos que me irritaram profundamente. Eu lembrei que leis foram feitas para serem interpretadas por mentes brilhantes e que eu estava disposta a ir até o fim por esse princípio. O custo do processo não me assusta, pois vejo isso como um investimento necessário para garantir a herança que meus filhos merecem por direito de convivência. Enquanto isso, em casa, o silêncio entre eu e Alberto se tornou uma arma de guerra que eu manejo com maestria. Ele precisa entender que a minha indignação não é um capricho, mas a reação natural de uma mãe de elite protegendo seu ninho. Meus filhos começaram a notar que algo está errado, especialmente quando mencionei que talvez não pudéssemos comprar a casa de veraneio que eu havia prometido. Ver a decepção nos olhos deles só aumentou meu desprezo pela escolha tacanha do Alberto em favorecer a Mariana. Eles são crianças que respiram status e a ideia de não progredir patrimonialmente é um insulto à educação que receberam. Alberto está sendo um padrasto negligente ao priorizar uma biologia distante em detrimento de uma convivência diária e produtiva. A moralidade dele é seletiva e está prejudicando aqueles que carregam seu nome com muito mais elegância que a própria filha. Fiquei sabendo por terceiros que Mariana já está olhando apartamentos em Genebra, o que me causou uma crise de fúria contida. Cada detalhe que ela planeja é um tijolo a menos na mansão dos meus filhos, e eu não consigo parar de calcular o desperdício. Imagine o que 300 mil dólares fariam em reformas de alto padrão ou em uma entrada para uma propriedade de luxo em um condomínio fechado. Em vez disso, o dinheiro será gasto em cafetarias suíças e mensalidades universitárias que não garantem retorno imediato de imagem. É uma falta de gestão de ativos que beira a insanidade financeira, e eu me sinto na obrigação de intervir antes do desastre total. Alberto tentou puxar conversa sobre amenidades, mas eu o cortei friamente, lembrando de que não há diálogo possível enquanto o patrimônio da família estiver sendo drenado. Ele acha que pode comprar a minha paz com jantares e joias ocasionais, mas eu quero segurança real para os meus herdeiros. A confiança que eu tinha nele como provedor estratégico foi seriamente abalada pela sua insistência nesse sentimentalismo barato com a Mariana. Eu sou a arquiteta do nosso status e não vou permitir que um pedreiro de promessas antigas destrua a minha obra. O bloqueio dessa conta é apenas o primeiro passo para retomar o controle do que é nosso por direito.
O advogado prometeu uma resposta sobre a viabilidade da auditoria nos próximos dias, e eu sinto uma pontada de antecipação vitoriosa. Vou revirar cada extrato, cada transferência e cada centavo que passou pelas mãos do Alberto desde que colocamos a aliança. A transparência é um luxo que ele me negou, então agora eu a buscarei através da força da lei. Se ele pensa que pode agir pelas minhas costas para beneficiar os de baixo, ele aprenderá que o topo da pirâmide tem garras bem afiadas. Meus filhos terão o que merecem, nem que eu tenha que esvaziar cada conta oculta que ele pensa ter escondido de mim. Termino esta atualização com a certeza de que a batalha está apenas começando, mas a minha causa é nobre e fundamentada na preservação da classe. Alberto pode tentar se fazer de vítima, mas a verdadeira vítima sou eu, que planejei uma vida de grandiosidade para ser sabotada por uma conta de poupança mal gerida. Não descansarei até que cada centavo desses 300 mil dólares seja redirecionado para o que realmente importa, o futuro imobiliário da elite que eu criei. A Suíça pode esperar, mas a dignidade dos meus filhos não aceita atrasos. Se ele quer ser um homem de família, que comece provendo para a família que ele escolheu exibir para o mundo. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: você vai acabar gastando mais com esse advogado de luxo do que qualquer valor que consiga bloquear. A auditoria de conta pré-nupcial raramente dá em alguma coisa se ele foi minimamente organizado. Resposta da OP. Eu tenho amigos em cargos altíssimos que compreendem o princípio da justiça e da manutenção do status social acima de burocracias. Não é apenas pelo dinheiro, é pelo princípio de que um lar de alto nível não pode ter vazamentos financeiros para terceiros medíocres. Usuário anônimo 2 diz: está cada vez mais claro que você nunca amou Alberto, apenas a conta bancária dele. Tentar roubar a educação da filha dele para comprar status para seus filhos é o ápice da vilania. Resposta da OP. Eu me casei por estabilidade e respeito mútuo. E 300 mil dólares é o valor mínimo necessário para garantir que essa estabilidade seja real. Chamar de vilania o que é apenas proteção patrimonial é coisa de quem nunca teve nada importante para defender. Atualização 2. Já se passaram uma semana desde que formalizei a minha ofensiva legal e a atmosfera nesta casa tornou-se insuportavelmente aristocrática em seu silêncio. Encontrei finalmente o advogado certo, um homem que entende que a lei deve servir àqueles que mantêm a estrutura social da cidade. Ele concordou em entrar com um pedido de auditoria completa da conta bancária do Alberto, sob o argumento de que houve confusão patrimonial. Tive que desembolsar um valor de entrada consideravelmente alto, mas encaro isso como um investimento necessário na herança dos meus filhos. Cada nota que entreguei ao advogado foi como um voto de confiança na superioridade do futuro que estou construindo para eles. O Alberto previsivelmente reagiu da forma mais imatura possível, parou de falar comigo e se refugiou no quarto de hóspedes como um adolescente amuado. Para ser sincera, isso foi ótimo, pois agora tenho mais espaço físico e mental para planejar as reformas da casa que vou obrigá-lo a comprar assim que essa situação se resolver. Passo as tardes percorrendo os cômodos, imaginando onde derrubarei paredes para criar ambientes que reflitam nossa verdadeira estatura. Se ele acha que o gelo vai me fazer desistir, ele claramente não conhece a resiliência de uma mulher que nasceu para o topo. O silêncio dele é a trilha sonora perfeita para minha organização estratégica e para minha paz de espírito. Durante os breves encontros nos corredores, fiz questão de dizer a ele que se não deseja ser rotulado como um padrasto negligente, precisa começar a agir. Tratar meus filhos como os herdeiros legítimos que são não é um favor, é a contrapartida óbvia pela vida de privilégios que ele desfruta ao meu lado. Ele apenas me olhou com uma expressão fria e distante, um olhar vazio que parecia atravessar a minha existência como se eu fosse uma estranha. É óbvio que a Mariana está soprando veneno no ouvido dele através de chamadas internacionais, tentando garantir o seu roubo de patrimônio. Ela sente que o seu castelo de cartas suíço está ameaçado pela minha busca implacável por justiça familiar. Meus filhos estão se portando de maneira exemplar, mantendo a pose mesmo diante da ausência da figura paterna à mesa de jantar. Eu os lembro constantemente de que estamos passando por uma fase de provação necessária para que o futuro deles seja pavimentado com ouro e propriedades. Eles entendem que o status exige sacrifícios e que a firmeza da mãe deles é o que os protegerá de uma vida comum e sem brilho. Alberto deveria estar nos agradecendo por elevarmos o nível da sua linhagem apenas por existirmos nas fotos e nos eventos que ele frequenta. A presença deles é um ativo de imagem que ele parece subestimar de forma criminosa e ingrata. A auditoria vai revelar cada centavo que ele tentou desviar para aquela conta oculta nos últimos 5 anos, e eu não terei piedade quando os números aparecerem.
Se ele usou o dinheiro dos nossos dividendos ou da renda que deveria sustentar o nosso luxo cotidiano para alimentar o fundo da Mariana, ele terá que compensar cada centavo. Já fiz uma lista de propriedades que estão à venda no setor mais valorizado da cidade e pretendo apresentá-la como um acordo de paz. Ou ele investe no futuro imobiliário dos meus filhos, ou a auditoria vai expô-lo como um administrador desonesto perante todo o círculo social. Não há meio termo quando se trata de proteger a dignidade de quem realmente tem berço. O Alberto parece acreditar que o seu silêncio é uma forma de poder, mas eu o interpreto como a rendição de quem não tem argumentos lógicos. Ele sabe que a Mariana não agrega nada ao nosso projeto de poder social, enquanto meus filhos são a própria personificação do sucesso. É patético vê-lo defender uma conta de poupança com tanta garra, enquanto seu casamento real está desmoronando por falta de investimento. Eu sou a mulher que o colocou nos melhores eventos e que deu sentido à fortuna que ele acumulou sem mim. Ele é apenas um homem rico sem propósito. A ingratidão dele é um insulto a tudo que eu construí para nossa imagem pública. Enquanto ele dorme no quarto de hóspedes, eu ocupo a suíte master com a autoridade de quem sabe que está certa. Passo as noites revisando catálogos de decoração e planejando festas que daremos na nova mansão, ignorando completamente a presença sombria dele na casa. A Mariana que tente aproveitar os seus últimos dias de ilusão financeira, pois a justiça está a caminho para repatriar o que pertence à nossa unidade familiar. Não aceitarei nada menos que a paridade total. Se a filha dele recebe educação de elite, meus filhos recebem patrimônio de elite. É a única equação que faz sentido no meu mundo de padrões elevados e resultados concretos. O advogado me ligou hoje para dizer que a notificação judicial foi entregue ao Alberto no escritório dele, o que deve ter sido um golpe maravilhoso no ego dele. Imagine a cara dos sócios dele ao verem um oficial de justiça entregando uma intimação para a auditoria de contas. Isso é o que acontece quando se tenta ser esperto com uma mulher da minha estirpe. As consequências sociais são imediatas e dolorosas. Ele queria privacidade para o seu desvio de fundos, mas eu trouxe a luz da lei para iluminar cada canto escuro de suas finanças. Agora ele terá que escolher entre a sua descrição profissional e o seu capricho com a filha. Meus filhos já estão escolhendo as cores dos seus novos quartos, baseados na planta da casa que eu pretendo adquirir. Eu os incentivo a sonhar alto, pois é para isso que o dinheiro serve, para transformar desejos de elite em realidade palpável. Alberto pode continuar com seu olhar de gelo, mas ele não pode congelar o progresso inevitável da nossa família. O destino da Mariana é a obscuridade de um escritório qualquer após o diploma, enquanto o destino dos meus filhos é o comando e a posse. A diferença entre eles é genética e social, e eu estou aqui para garantir que essa hierarquia seja respeitada financeiramente. Termino esta semana com a sensação de que o tabuleiro está sendo montado a meu favor, peça por peça. O Alberto pode estar calado, mas o barulho que a minha ação judicial está fazendo nos bastidores é ensurdecedor para ele. Não há escapatória para quem tenta subverter a lógica natural da sucessão e do investimento familiar de alto nível. Eu sou a guardiã do padrão e não recuarei 1 milímetro até que a conta de $300 mil seja revertida para a construção do império dos meus filhos. A classe exige ordem, e a ordem será restaurada através da minha determinação inabalável. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: seus filhos não são filhos biológicos do Alberto, então eles não são herdeiros de nada que ele construiu sozinho. Por que ele deveria dar o dinheiro dele para comprar casas para os filhos de outro homem enquanto a própria filha fica sem nada? Resposta da OP. Meus filhos não são filhos de outro homem, eles são a extensão da família que o Alberto escolheu para representar sua vida hoje. Eles elevam o status social dele apenas por existirem nas fotos e nos eventos, o que é um retorno de imagem muito superior a qualquer laço biológico básico. Usuário anônimo 2 diz: o Alberto não está em silêncio porque está pensando na sua proposta de mansão. Ele está em silêncio porque está preparando o divórcio. Você está literalmente cavando a própria cova social com esse processo absurdo. Resposta da OP. Ele jamais teria a coragem de se divorciar e perder o prestígio e a rede de contatos que eu trouxe para a vida dele. Ele precisa de mim para manter a imagem de homem de família bem-sucedido, e ele sabe que o preço dessa imagem é um investimento nos meus herdeiros. Atualização 3. Já se passaram 2 semanas desde a última vez que escrevi e o mundo que eu construí com tanto esmero desabou da forma mais vulgar e pública possível. O plot twist não veio de uma manobra brilhante, mas de uma revelação que me fez sentir como se estivesse em um tribunal de plebeus. Estávamos na audiência preliminar, e meu advogado estava sendo implacável,
pressionando por cada extrato e alegando que o Alberto havia misturado fundos conjugais com má fé. Eu estava sentada com meu melhor terno, pronta para saborear a vitória, quando o advogado do Alberto se levantou com uma calma irritante. Ele soltou a bomba. A conta de $300 mil nunca foi do Alberto. Era um fundo de pensão deixado pela falecida mãe da Mariana. O Alberto era apenas o administrador legal daquele dinheiro, um guardião de uma herança que pertencia exclusivamente à filha desde o falecimento da mãe dela. Anos antes de eu sequer saber que o Alberto existia. Senti o sangue fugir do meu rosto enquanto a sala parecia girar em torno daquela informação técnica e devastadora. Ele nem sequer era o dono do dinheiro no sentido jurídico da palavra. Ele era um mero gestor de um direito alheio. Mas a humilhação não parou por aí, pois o pior ainda estava por vir para destruir a minha reputação perante o juiz. Em uma tentativa desesperada de provar meu direito, meu próprio advogado cometeu o erro fatal de anexar páginas dos meus diários particulares. Ele achou que os diários mostrariam o meu comprometimento com o futuro da família, mas o que o juiz leu em voz alta foram as minhas palavras cruas e estratégicas. O tribunal ouviu trechos onde eu descrevia o Alberto como meu bilhete premiado e detalhava meus planos para eliminar a influência da Mariana, assim que o dinheiro estivesse garantido. Cada frase que eu escrevi em momentos de desabafo e planejamento de elite soou como uma conspiração barata na voz monótona do magistrado. Alberto me olhou de uma forma que eu nunca vou esquecer. Não era raiva nem ódio, era um total e absoluto nojo. Era o olhar de quem finalmente via um inseto sob a lente de um microscópio. A sala de audiência, que deveria ser o palco do meu triunfo, tornou-se o cenário da minha execução social imediata. As palavras no diário, que eu considerava visões de uma mulher ambiciosa e de classe, foram interpretadas como prova de uma má-fé predatória. Tentei manter a postura, mas era impossível ignorar o murmúrio dos presentes e a expressão de repulsa do juiz. O dinheiro que eu tanto cobicei nunca esteve disponível para mim, e agora o mundo inteiro sabia que eu estava tentando roubar a herança de uma mãe morta. A lógica do nosso patrimônio desmoronou diante da realidade de uma propriedade legal que eu não podia tocar. O juiz foi incrivelmente severo ao comentar sobre a minha conduta, chamando-a de moralmente questionável e juridicamente infundada. Eu queria gritar que os vivos têm mais necessidades que os mortos e que a Mariana não precisava de tanto para ser feliz, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. O Alberto se retirou da sala sem dizer uma única palavra, acompanhado pelo seu advogado, deixando-me ali com os restos do meu plano e um advogado que parecia querer desaparecer. A sensação de derrota foi agravada pelo fato de que eu mesma forneci as armas para minha destruição através daqueles diários. Ao sair do tribunal, percebi que a rede de contatos que eu tanto prezei começaria a se desfazer assim que a notícia se espalhasse. A elite não perdoa quem é pego em flagrante sendo tão explícito em suas intenções financeiras. Eu deveria ter sido mais discreta, mais sutil, mas a minha urgência em garantir o status dos meus filhos me cegou para os riscos. Alberto agora tem em mãos a prova documental de que eu o via como um objeto de ascensão, e isso muda tudo na nossa dinâmica de poder. Ele não é mais um marido que eu posso manipular com silêncio e cobranças de padrão. Ele é um homem que me vê como uma ameaça. Cheguei em casa e encontrei as malas do Alberto feitas na sala, mas desta vez não era ele quem estava saindo por vontade própria para o quarto de hóspedes. Ele deixou uma nota curta dizendo que qualquer comunicação futura seria feita exclusivamente através dos advogados. Meus filhos me olhavam confusos, sem entender por que a mansão prometida parecia agora um sonho distante e sujo. Eu tentei explicar que o juiz era tendencioso e que a justiça é cega para as necessidades da elite, mas nem eu mesma acreditava no que dizia. A realidade daquela herança da mãe da Mariana era um bloqueio que nenhuma manobra social poderia contornar. Sinto que estou sendo punida por ter padrões altos e por querer o melhor para a minha linhagem, como se a ambição fosse um crime. Onde está a proteção para a mulher que se dedica a manter a imagem de um homem? Onde está o reconhecimento pelo meu trabalho de curadoria social? O mundo parece ter se voltado contra mim em favor de uma órfã que herdou uma conta bancária sem fazer o menor esforço social. É uma injustiça poética que me deixa com um gosto amargo de derrota na boca, enquanto vejo o futuro dos meus filhos escorregar pelos meus dedos. Passo as horas relendo as partes do meu diário que não foram lidas, tentando entender onde deixei a minha guarda baixar tanto. Eu sempre fui tão cuidadosa, tão focada no resultado, e agora sou vista como a vilã de uma novela de quinta categoria. A Mariana ganhou não por mérito, mas por uma tecnicalidade de herança que o Alberto protegeu com a vida. O nojo nos olhos dele ainda me persegue,
como se ele tivesse descoberto que o diamante que ele comprou era, na verdade, um pedaço de vidro bem lapidado. Mas ele esquece que mesmo vidro pode cortar profundamente quando é quebrado. Agora estou aqui, em uma casa que parece grande demais e vazia de propósito, esperando o próximo movimento do Alberto. Sei que o divórcio é iminente e que a minha posição social está por um fio de seda. Mas mesmo diante do colapso, eu me recuso a baixar a cabeça e admitir que errei. Eu apenas tentei jogar o jogo do poder com as cartas que me deram, e se eu perdi, foi porque as regras foram mudadas no meio da partida por um sentimentalismo barato. Meus filhos ainda merecem o topo, e eu encontrarei uma maneira de levá-los até lá, mesmo que as cinzas deste casamento sejam o único chão que me restou. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz, o famoso eu avisei nunca foi tão satisfatório. Você literalmente entregou de bandeja ao Alberto as provas de má-fé que ele precisava para uma anulação ou um divórcio sem pagar um centavo de pensão. Resposta da OP. O que chamas de má-fé eu chamo de planejamento estratégico de vida. O diário era apenas um desabafo criativo de uma mulher sob pressão. O juiz é claramente tendencioso contra mulheres ambiciosas que não aceitam as migalhas que os homens oferecem. Usuário anônimo 2 diz, então a grande defensora da linhagem tentou roubar o dinheiro da mãe morta de uma menina? Sua falta de caráter é tão grande quanto a sua arrogância. Resposta da OP. Os vivos têm necessidades imediatas e concretas, enquanto os mortos não precisam de fundos de pensão na Suíça. Eu estava apenas tentando otimizar recursos que estavam parados em prol de uma família que está viva e produzindo imagem social agora. Atualização 4. Já se passaram um mês desde aquela audiência desastrosa e a minha queda do pedestal foi tão rápida quanto o desvalor de um imóvel em bairro de periferia. Alberto pediu o divórcio no dia seguinte, movendo o processo com uma eficiência fria que ele nunca demonstrou durante os nossos anos de luxo compartilhado. Por causa das evidências de má-fé documentadas no meu próprio diário e da tentativa absurda de litigar um fundo que nem pertencia a ele, o juiz foi implacável na sentença. O resultado foi a minha ruína financeira completa. Saí do casamento sem a mansão, sem a pensão generosa que eu esperava e, por óbvio, sem um único centavo dos $300 mil. A justiça, ao que parece, tem um senso de humor perverso quando se trata de punir quem ousa ter padrões elevados de vida. Tive que me mudar com meus filhos para um apartamento de 2 quartos em um bairro que os corretores chamam eufemisticamente de em desenvolvimento. É um lugar onde as pessoas estacionam os próprios carros e não há um porteiro uniformizado para anunciar as visitas, o que é uma humilhação cotidiana que eu ainda não processei. Meus filhos choram todas as manhãs porque agora têm que dividir o mesmo banheiro, como se fossem pessoas comuns de uma classe média irrelevante. Ver a pele deles perder o brilho e o guarda-roupa de grife ser substituído por peças mais duráveis é um martírio que eu carrego com uma dor digna de uma santa. Estou sendo sacrificada no altar de um homem que preferiu o seu erro biológico a uma família curada e esteticamente perfeita como a nossa. A ironia final é que Alberto está atualmente na Suíça, visitando a Mariana e celebrando o início dos estudos dela com o dinheiro que poderia ter nos salvado. Ele bloqueou o meu número e todos os canais de comunicação, agindo como se eu fosse um capítulo obscuro que ele quer esquecer a qualquer custo. Enquanto ela desfruta do ar alpino e de jantares em Genebra, eu luto para manter as aparências em um prédio que cheira a produtos de limpeza baratos. É uma inversão de valores que prova como o mundo é injusto com as mulheres que possuem uma visão clara de poder e sucessão. Eu só estava tentando ser uma boa mãe, garantindo que meus filhos tivessem o que há de melhor, e por isso fui exilada da sociedade que eu mesma ajudei a construir para ele. Sinto-me uma mártir do futuro dos meus filhos, uma rainha sem trono que foi traída por um rei de mentalidade pequena e sentimentalismo barato. Alberto escolheu a mediocridade de uma relação de sangue com alguém que não lhe dá retorno social algum, em vez da glória de um império familiar comigo. A Mariana pode ter o diploma e os $300 mil, mas ela jamais terá a distinção e a força de vontade que eu plantei nos meus meninos. Eles podem estar em um bairro em desenvolvimento agora, mas eu os ensinei a olhar para baixo com o mesmo desprezo que eu sinto por essa situação. A nossa essência de elite não pode ser apagada por um endereço comum ou por uma conta bancária temporariamente vazia. À noite, quando o barulho da rua invade o nosso apartamento sem isolamento acústico, eu planejo o meu retorno com a determinação de quem sabe que o topo é o seu único lugar possível. Alberto pensa que me destruiu, mas ele apenas me deu uma nova perspectiva sobre quem são os meus verdadeiros aliados no mundo da alta sociedade. A minha punição por ter padrões é apenas um teste de resistência para a minha linhagem,
e eu não vou permitir que meus filhos se esqueçam de quem eles são. Se o mundo prefere premiar órfãs sortudas em vez de arquitetas de destino, o problema está no mundo, não na minha ambição. Eu sigo com a consciência limpa de que fiz tudo o que era humanamente possível para elevar o nível desta família, mesmo que o preço tenha sido a minha própria queda.